Você estava nos falando sobre a importância da espera, do esperar. Então, o que eu queria perguntar é, por que essa espera? Por que alguém tem que esperar? Tanto assim, por que não pode ser sem ter que esperar por muito tempo? Obrigado. Eu não falei em esperar por muito tempo. Eu estava falando de esperar como uma qualidade, não como tempo. Eu estava apenas falando de esperar como uma certa qualidade dentro de você, não de quanto tempo você esperou. Você está inquieto e espera por 1000 anos. Isso não adianta. Você está inquieto e está esperando por 10.000 anos. O que isso significa? Isso não significa nada. Significa apenas que você está perdendo seu tempo. Esperar enquanto uma qualidade, que você simplesmente espere. Você só pode esperar por alguém ou por algo quando você não pensa muito em si mesmo. Se você é absolutamente nada, você pode esperar por qualquer coisa. Se você pensa muito em si mesmo, você não consegue esperar por nada nem por ninguém. Você verá, quanto mais educadas as pessoas se tornam, quanto mais ricas as pessoas se tornam, elas não podem esperar. Você já percebeu isso? Pessoas que não pensam muito em si mesmas, peça a um aldeão que venha aqui e diga a ele, espere, ele simplesmente ficará sentado ali o dia todo. Mas peça a um homem culto para esperar. Em 1 minuto ele vai olhar para o relógio 5 vezes, porque ele não pode esperar, porque ele pensa muito em si mesmo. Quem não pensa muito em si mesmo pode simplesmente esperar. E se você entendesse a proporção de quem você é nesta existência, você saberia que não existe outra maneira a não ser esperar. Agora mesmo, quando eu disse uma proporção, você é uma partícula comparada com o cosmo, não é? É melhor você esperar. Se você não souber como esperar, você não saberá nada, porque sua proporção em relação à existência é muito pequena, não há nada que você possa fazer. Existe algo que você possa fazer? Se você pular de um lado para o outro, o que você ganha? Você não ganha nada. Você pode desenvolver uma hipertensão, mas você não vai ganhar nada mais além disso. Portanto, não estou lhe pedindo para esperar. Simplesmente não há mais nada a fazer. Não é minha ideia que você deve esperar. Se você pudesse ir pegar, eu diria, vá pegar. Você não pode ir e pegar, então é melhor você esperar. Se você for muito rico e capaz, você irá até a loja e vai conseguir o que deseja. Se você é pobre, o que você faz? Você vai e espera na frente da loja de venda de grãos. Eles dizem que abrem às 10 horas. Eles sempre só abrem às 12h30. Mas você espera com uma sacola na mão. Porque se você não esperar, terá 100 pessoas atrás de você, você vai acabar sendo o último. Você terá que esperar o dia todo, então você vai esperar. Por quê? Porque você é incapaz de fazer qualquer outra coisa. Neste momento, olhe para a sua posição na existência. Você é capaz de fazer qualquer outra coisa que não seja esperar? Você é? Estou perguntando. Com referência à existência, você é capaz de fazer qualquer outra coisa exceto esperar? Isso é tudo que você pode fazer. Pelo menos faça com alegria. Simplesmente esperar. Portanto, esperar não é sobre tempo. Esperar é uma certa qualidade, é uma certa forma de ser. E isso só é possível quando você entende sua proporção na existência. Se você tem ideias esquisitas em sua cabeça, você não consegue esperar. Se você tem uma noção exagerada de quem você não consegue esperar. Se você pensa que é um rei, você não consegue esperar. Quando você vê a realidade de quem você é nesta existência,
Somente então você consegue esperar. Esperar acontece porque você percebeu a realidade do jeito como ela é. Você não consegue esperar porque sua mente está cheia de fantasias. A percepção, naturalmente, levará à espera. Todos estão carregando uma garrafa e tomando goles continuamente, porque as máquinas de marketing fizeram isso com eles. O consumo excessivo de água, principalmente se isso for feito em pequenos goles, levará a um inchaço do cérebro. Ao mesmo tempo, quando você precisar de água, se você não beber, isso causará danos ao sistema. Não se trata apenas de beber água líquida. Você deve comer alimentos com alto teor de água. Se você não estiver com sede, se você não beber água, nada vai acontecer, você vai ficar bem. É só nos Estados Unidos, no clima frio, que todos carregam uma garrafa e ficam constantemente tomando goles, porque as máquinas de marketing fizeram isso com eles, que eles devem beber muita água. O consumo excessivo de água, principalmente se for feito em pequenos goles, o corpo absorve. Quando ele absorve, os níveis de sódio, que são equilibrados muito delicadamente, irão cair. O resto do corpo também é afetado, mas pode não ser tão perceptível. Mas no cérebro, a queda dos níveis de sódio levará ao inchaço do cérebro. Isso não significa que seu cérebro está crescendo. Significa que o inchaço significa que isso é um tipo de doença, ok? Não é uma expansão do cérebro. Ele está inchando devido à falta do teor de sódio. Então, porque não existe sódio suficiente, mais água vai para o cérebro, tentando fornecer o sódio necessário para manter o equilíbrio. Então, mais água no seu cérebro significa que você vai extravasar. Desequilíbrios psicológicos surgirão quando você consegue absorver. Veja, se você beber muita água de uma vez só, o corpo vai decidir quanto absorver, quanto jogar fora. Mas se você continuar tomando goles ao longo do dia, o corpo meio que é enganado e tende a absorver mais água do que ele deveria. Mas digamos que nesse momento você beba 2 litros de água. Tudo isso não vai entrar no sistema. O que for necessário ele vai pegar, o resto disso será levado para fora. Então, não consumir água e estar lá fora é realmente uma possibilidade. Ninguém precisa beber água simplesmente porque você acha que é algo bom de se fazer. Quando você estiver com sede, você deve beber água, apenas para garantir que você está bebendo o suficiente. Beba 10% a mais do que você realmente precisa. Alguns goles a mais, apenas para garantir que você não está bebendo pouco. Se você não é do tipo que carrega uma garrafa de água com você a cada minuto do dia, então é bom beber um pouco a mais de água, para que quando a necessidade surgir, você tenha um pouco a mais de tempo antes que você possa beber, para que isso não seja uma emergência. Ao mesmo tempo, quando você precisar de água, quando você estiver com sede, se você não beber, isso causará danos ao sistema. Eu diria, isso pode ser muito controverso, a comunidade médica com certeza vai protestar sobre isso, mas eles vão chegar a isso, talvez em 20 ou 30 anos. Eu diria que, se todos consumirem água de boa qualidade, em quantidade suficiente, 50% dos ataques cardíacos no mundo diminuiriam. O dano ao coração é imenso quando a água necessária não está lá no sistema. Mas quando eu digo água, não se trata apenas de beber água líquida. Você deve comer alimentos com alto teor de água. Se você comer uma fruta, ela tem cerca de 90% de água. Os vegetais e outras coisas têm mais de 70% de água. No mínimo, 70% do teor de água deve estar presente no alimento que você come. Então, se você comer alimentos com teor de água muito baixo, ele fica preso como concreto, isso fica no seu estômago, e agora se você beber água, isso não vai ajudar.
Você deve comer alimentos com alto teor de água. Quando você consumir os alimentos, pelo menos isso deve estar equiparado com a proporção do teor de água do seu próprio corpo. Portanto, qualquer alimento que você comer deve conter pelo menos 70% de teor de água. Então é por isso que os vegetais e as frutas devem ser parte da sua dieta para que ela esteja presente. Não consumir água em certas situações está ok, mas se houver uma indicação de sede, você deve beber água. É muito necessário que você beba água quando houver uma indicação de sede, porque o corpo tem a sua própria maneira. Quando ele indicar que você precisa de água, você deve dar água a ele dentro de 20 minutos, ou no máximo em meia hora. Você deve beber uma quantidade substancial de água. Se você beber água o suficiente, então o corpo irá escolher quanto pegar, quanto rejeitar. Silêncio não significa calar a sua boca em silêncio. O que está sendo referido como silêncio ou nishabd? Uma pessoa não pode fazer isso, ela pode se tornar isso. Veja se você consegue articular a mesma coisa que você está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você vai se tornar extremamente consciente de tudo. O vento produz o seu próprio som, assim como a água. Assim como a terra e, na verdade, como o céu também. Todos os objetos celestiais estão fazendo seus próprios sons. Existem sons de dor, sons de prazer, sons de tristeza, sons de alegria. Para tudo existe um som. Na vida humana isso é muito verdadeiro. Sons de vida. E existem sons de morte. E existem até mesmo sons de silêncio. Portanto, essa amálgama complexa de sons, diferentes tipos de sons, criam diferentes intenções, diferentes níveis de compulsão, diferentes níveis de amarrar e diferentes possibilidades de emaranhamento. No meio de tudo isso, por que uma pessoa decide se tornar silenciosa? O silêncio não é uma maneira de negar a vida a si mesmo. Nem sequer se trata de negar a si mesmo a expressividade. O silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. Todos os sons representam diferentes formas e diferentes dimensões de compulsividade. Quando uma pessoa escolhe se tornar consciente, não estar emaranhada na natureza compulsiva da existência, ela naturalmente escolhe ficar em silêncio. Silêncio não significa calar a boca em silêncio, aquele silêncio quando tapamos os ouvidos. Você pode cantar em silêncio, pode dançar em silêncio, você pode até falar em silêncio, pode até gritar em silêncio. Não tente. Isso não significa que quando todos estão em silêncio você grita. Isso não é gritar em silêncio. Porque
O som é da superfície, o silêncio é do âmago. É apenas a superfície que produz o som. Veja, agora a água está batendo na superfície e fazendo som. Lá no fundo não há som. Assim é com a vida. Na superfície é uma malha muito complexa de sons. Uma confusão de sons acontecendo. Mas no âmago não existe som. Não existe palavra para ausência de som na língua inglesa. Nós a chamamos de nishabd. Isso significa ausência de som. Uma ausência total de som. Ausência de som significa ausência de reverberação. Ausência de reverberação significa ausência de vida. Ausência de vida significa ausência de criação. Ausência de criação significa ausência do Criador também. Portanto, um espaço que está além da criação e do Criador. Uma dimensão que está além da vida e da morte. Isso é o que é referido como silêncio ou nishabd. Uma pessoa não pode fazer isso, ela pode se tornar isso. Comumente, existem duas palavras que são usadas para descrever isso. Uma é maun, o que significa que você está praticando o silêncio, mas você não está silencioso. Você cala sua boca e permanece em maun. Isso não é nishabd. Maun significa que você está praticando o silêncio. Se você está praticando algo, obviamente você não é isso. Você é vida ou você está praticando a vida? Eu estou lhe perguntando. Você é vida ou está praticando a vida? Praticando a vida? Não, você é vida. Talvez não muito bem praticada, mas você é vida. Da mesma forma, existe uma diferença entre praticar o silêncio e tornar-se o silêncio. Praticar o silêncio começa por uma certa restrição, mas lentamente, na medida em que se pratica o silêncio, é possível que a pessoa se torne silenciosa. Uma pessoa pode se tornar silenciosa em atividade intensa, mas ninguém pode se manter em atividade intensa para sempre. Momentos de atividade intensa são apenas momentos, ninguém consegue sustentar isso. Você vai se esgotar. Somente se você puder atingir isso em inatividade, ele será sustentável. Se algo é possível somente em intensa atividade, isso nunca será sustentável. Em um momento muito intenso e extasiante de canto, alguém pode se tornar ou ter o gostinho de um momento de silêncio. Mas por quanto tempo você conseguirá mantê-lo? Sua garganta sofrerá lesões? E seus vizinhos talvez te matem? É possível? Portanto, essa possibilidade de chegar ao silêncio ou de se tornar silencioso também significa tornar-se quieto, tornar-se completamente quieto. A quietude pode ser alcançada de muitas maneiras. Se você observar uma serpente, ela está quieta. Se você observar um tigre que está em uma caçada, absolutamente quieto, eletrizado, mas quieto.
Essas são todas as diferentes dimensões de quietude praticadas para a sobrevivência. Se uma serpente se mover com muita frequência, ela será morta. Se um tigre não souber como ficar parado, ele nunca vai conseguir a sua comida. Esses são todos atos de sobrevivência. Um ser humano, para sobreviver, tem de ser ativo. Somente quando sua visão recair sobre algo que esteja além da sobrevivência, então ele pensará em quietude. Então ele vai compreender, à medida em que se auto-observa, à medida em que ele notar a complexidade das compulsões, ele entenderá que a única maneira de resolver isso é se tornando quieto. Para treinar este corpo, para treinar esta mente a tornarem-se quietos, requer algum esforço. Se uma pessoa estiver simplesmente radiante, ela vai se tornar quieta. Caso contrário, será necessário trabalhar. Pouco a pouco será necessário trabalhar para trazer este corpo à quietude absoluta. A maioria das pessoas não consegue manter seu corpo em um único lugar, por seja qual for o período de tempo elas estão o tempo todo em movimento. Como dizem, um homem está adoentado somente porque ele não sabe como ficar quieto. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Uma vez que estiver em contato com isso, não existirá tal coisa como doença. Se eu me sentar aqui e o corpo apodrecer e cair, ainda assim não há nenhuma doença. Ele está apenas ali. Porque, na verdade, quando uma pessoa torna-se completamente quieta, ela poderá não ser capaz de manter-se presa no corpo, a menos que ela aprenda os truques, o mecanismo do corpo. Então, por que eu deveria me tornar quieto? Vou perder o meu corpo? De qualquer maneira, você perderá o seu corpo. Quando o tempo de perder o seu corpo chega, se você deseja perdê-lo graciosamente, então você deverá conhecer ao menos um pouquinho de quietude. Se você deseja largar seu corpo assim, como pode largar esse pedaço de pano, com a mesma tranquilidade, com a mesma graciosidade, então você precisa ter alguma quietude em você. Caso contrário, você e seu corpo terão de ser dilacerados, o que é uma coisa horrível de se fazer. Quando você está sendo arrancado de seu corpo, é uma coisa horrível e dolorosa de se fazer. A não ser que você consiga deixar ele de lado, não haverá graciosidade na vida. Se tiver que alcançar essa graciosidade, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar em sua vida. Se neste momento não estiver acontecendo, pelo menos pratique um pouco de Maun. Em uma hora, se você estiver falando 1573 palavras agora mesmo, quantas, Ma? Quantas palavras você dispara em um minuto? 1573, você está realmente falando tanto assim? Pensei que isso fosse impossível. Está bem, eu acredito em você. Então, seja qual for o número que você esteja falando, veja se consegue articular as mesmas coisas que está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Se você estiver falando 1573, é uma diarreia, ok? Agora,
Se você tiver que conter metade das palavras e ainda dizer as mesmas coisas, agora você terá que estar muito consciente, caso contrário você não poderá dizê-las. Apenas tente isso e observe. Amanhã, um dia. Em uma hora, normalmente o número de palavras que você pronuncia. Reduza para metade. Não reduza suas atividades, mas ainda assim diga as mesmas coisas, mas com a metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo todo irá se sentir, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, estou lhe dizendo. Amanhã, se todo mundo fizer isso, muitos casamentos serão salvos. Existiram muitos yogis no passado, que ainda existem de certa maneira. Essas pessoas são conhecidas como nirmanakayas, aquelas que criam o seu próprio corpo, talvez 100 anos depois. Então, quando você tiver deixado o seu corpo físico, então de repente o tempo não é mais uma questão. É possível viajar no tempo? Especialmente quando a gente ouve que Babaji vive há uns 1000 anos nos Himalaias e coisas assim. A gente escuta essas coisas, então estou curiosa. O que você acha disso? É assim. Alguém disse alguma coisa sobre Babaji ter voltado e... Então, todo mundo começou a falar dele. Começaram a fazer filmes sobre ele e todo mundo começou a vê-lo por toda parte. A razão pela qual eu sempre evito falar de algo que não está na experiência das pessoas é porque as pessoas não têm domínio ou não têm controle sobre a imaginação delas. Elas terão muitas alucinações. 90% da religião se tornou alucinação porque as pessoas não têm controle sobre a imaginação delas. Não é? Veja. Digamos que agora eu comece a falar sobre anjos. Você vê todas essas nuvens brancas passando. No momento em que você fala de uma coisa da qual as pessoas não têm experiência, você vai perceber isso em qualquer grupo de pessoas. O mais estúpido vai ver primeiro. O inteligente vai se sentar lá e ficar se perguntando que diabos está acontecendo, mas a pessoa mais idiota verá anjos e Deus e tudo mais instantaneamente. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a realidade ou não? Simplesmente porque elas não têm domínio sobre a imaginação delas. A imaginação simplesmente voa. Imediatamente elas começam a ver. Elas não estão mentindo, elas começam a ver. Porque não têm controle sobre a própria imaginação. Então, eu não quero falar de Babaji dessa maneira, porque muita coisa aconteceu em nome dele. Mas isso é possível? Existiram muitos yogis no passado, que ainda existem de certa maneira, eles mantêm a parte sutil de seus corpos intacta e apenas a deixam quieta. Toda vez que eles sentem que é necessário, eles são capazes de recriar o velho corpo. Eles são chamados de nirmanakayas. Essas pessoas são conhecidas como nirmanakayas, aquelas que recriam o próprio corpo. Acredita-se que Gautama, o Buda, seja um dos nirmanakayas. Existem vários outros que recriam o próprio corpo exatamente como ele era, um corpo jovem como eles gostavam. Talvez isso fosse 100 anos depois, 1000 anos depois, qualquer que seja o número de anos, porque o número de anos não é mais uma questão. O que você chama de tempo é, para este corpo, um tipo de tempo.
Para outro corpo, outro tipo de tempo, não é? Veja, para o seu corpo, 10 anos é esse tanto, 20 anos é esse tanto, 30 anos é esse tanto, 70 anos é esse tanto. É desse jeito. Para um cachorro, o que é um ano para você? Talvez seja 15 na experiência dele, não é? Se você pegar um inseto. Talvez o que é um dia para você seja 50 anos para ele, porque em 2 dias ele já era. Portanto, a experiência do tempo e a maneira como a vida experiencia o tempo é muito diferente. Na vida deste planeta, 100 anos podem ser apenas um segundo. Não sabemos o cálculo, mas é muito pequeno, não é? Portanto, isso não acontece apenas da perspectiva humana. Não é uma questão de comparar tudo com o nosso tempo de vida e chegar a isso. Mesmo na perspectiva da vida dessa criatura, é assim. Talvez não da mesma maneira como nós calculamos, mas é diferente na perspectiva dela. Então, quando você atravessa as limitações do que é físico e da mente lógica, o tempo não é mais uma questão. Você vai ver que quando você atinge um certo estado de experiência interior, você se senta lá. Se você se sentar lá por 1 hora, 2 horas, parece apenas 1 minuto. O tempo sempre foi uma experiência relativa. Mesmo na sua vida, no processo normal da vida em si, num dia específico, você está muito feliz. 24 horas passam assim, não é? No outro dia você está infeliz. 24 horas parecem 1 ano, não é? Portanto, o tempo é sempre uma experiência relativa. À medida que suas energias se tornam mais intensas, você vai ver que o tempo voa cada vez mais rápido. Se você está num estado muito intenso, 24 horas parecem apenas 1 minuto. Elas simplesmente passam. Então, porque quando você vive intensamente dentro de você, 1 ano passa. Como um piscar de olhos. Sabe, você não sabe o que está acontecendo. Antes que você vire e veja, anos se passaram, porque você está vivendo intensamente. À medida que você se torna mais e mais intenso em sua experiência, você verá que o tempo passa assim. Portanto, quando você deixa o corpo físico, o corpo terreno que você pega da terra, então o tempo não é mais uma questão. O que você pensa como 100 anos depois não é nada. É apenas um momento depois. Então talvez ele tenha voltado apenas um momento depois, mas você pensa que ele voltou 500 anos depois. Na experiência dele, ele apenas deu a volta e retornou. Mas na sua experiência, isso foi 500 anos depois. Então, quanto mais eu falo disso, mais sem sentido isso se torna. Porque há um ponto para além do qual você não pode falar de forma lógica. Hoje em dia, você sabia que a ciência moderna está falando de lógica difusa? Lógica difusa significa sem lógica. Mas eles não estão dispostos a admitir que estão se tornando ilógicos. É uma vergonha para um cientista ser ilógico. Então eles estão descobrindo novas palavras. E estão dizendo que é uma lógica difusa. Se é difuso, não é lógico, não é? Então, se falarmos mais disso, nós nos tornaremos difusos. Essa é uma conclusão muito simplista, é possível. É uma possibilidade, mas não necessariamente. Gênio significa... A palavra gênio vem da palavra gênese, geno. Significa criação ou criatividade, ou a fonte da criação. Portanto, um gênio significa que de alguma forma ele tocou na fonte da criação, consciente ou inconscientemente. Você tanto pode se mover conscientemente, no sentido de se tornar um gênio, ou inconscientemente. Quando digo se tornar um gênio inconscientemente, você pode dizer um Beethoven. Ele é um gênio inconsciente, ele não sabe porque é músico, mas ele é. Completamente surdo, mas ainda assim a música flui. Por que você não se torna músico por ter uma grande voz, mas por ter um grande senso de audição? É assim que você se torna um músico.
Portanto, alguém que nem sequer consegue ouvir se torna músico, isso é ser um gênio inconsciente? Talvez por não conseguir ouvir os sons comuns, ele prestou atenção a algo mais. Você deve ter ouvido yogis falando sobre: se você se tornar meditativo, primeiro você ouvirá um sino, depois ouvirá uma harpa, depois ouvirá alguma outra música. Você ouviu essas histórias? Então, porque tudo era, você sabe, ele era surdo auditivo, não conseguia escutar nenhum som externo. Talvez ele tenha começado a ouvir algo mais, e os sons formaram-se dentro, o que for. Ele se tornou um grande músico. Portanto, este é um gênio inconsciente, provavelmente. Não podemos fazer tal julgamento, provavelmente. Mas nunca se sabe, talvez ele fosse consciente, mas porque ele estava na Europa, ele nunca pudesse falar nessas coisas. Então talvez ele só tenha transbordado a música e nunca conseguiu falar, por não ser permitido falar certas coisas em determinadas sociedades. Se ele estivesse na Índia, ele poderia tagarelar o que quisesse. Sabe, por causa da rede de segurança. Não, é muito importante. Se as dimensões espirituais realmente precisam evoluir numa sociedade, essa liberdade precisa estar lá. Os loucos virão, os lunáticos virão, mas os sábios também virão. Você ouviu falar do matemático Ramanujan? Em seu leito de morte, ele escreveu um teorema. Existiram muitos outros antes disso. Mas, em seu leito de morte, ele escreveu um teorema. Após 100 anos, somente em 2010, eu acho, eles descobriram que este teorema descreve os buracos negros do universo. 100 anos atrás, nem mesmo o conceito de buraco negro existia na comunidade científica, mas ele fez um cálculo matemático para o buraco negro, descrevendo o buraco negro através da matemática. Porque a menos que qualquer teoria que você crie, a menos que você tenha um esqueleto matemático, essa teoria é descartada. Mas, naquele momento, ele não tinha uma teoria, ele apenas fez um esqueleto matemático e disse: eu não sei o que é isso, minha Devi que me deu. Como no Yoga Center temos uma Linga Bhairavi, da mesma forma, uma divindade, uma janela consagrada para a criação. Então, todas estas divindades são, na verdade, portas para possibilidades ilimitadas. Se você souber como abrir a porta, isso se torna uma possibilidade limitada. Para ele, tudo se tornou matemática. Para alguém pode ter se tornado música, para outra pessoa pode ter se tornado outra coisa. Ou se você estiver abordando isso conscientemente, você pode fazer disso o que desejar. O que quer que você deseje, você pode criar isso. Inconscientemente, se você chegar lá, pode se tornar uma dimensão do universo. Portanto, a matemática não foi inventada em sua sala de aula. Não amaldiçoe seu professor de matemática. Ela é a natureza do universo. Esta é a única maneira que a natureza do universo pode ser traduzida para a experiência humana, e uma das maneiras razoavelmente eficientes de fazer isso é a matemática. Palavras seriam um desperdício total. A única maneira eficiente de fazê-lo é absorver o universo como uma parte de si mesmo. É isso que significa yoga. Yoga significa tornar-se um. Tudo está em união. Essa é a única maneira de você verdadeiramente saber. A matemática é uma maneira razoavelmente boa de interpretação. Portanto, um gênio pode surgir por diversas razões, mas não necessariamente que em sua vida anterior Ramanujan fosse um matemático e Beethoven fosse um músico, não necessariamente. Pode ter acontecido algo a mais, definitivamente aconteceu algo importante, ok? Definitivamente houve alguma evolução de estado dentro deles mesmos que poderia ter se manifestado como música, ou matemática, ou outra coisa nesta vida, mas não necessariamente que tenham sido músicos ou matemáticos. É apenas que, de alguma maneira, eles abriram uma janela ou uma porta. Por causa disso, uma dimensão da vida tornou-se simplesmente aparente para eles. Se você quiser viver de forma sensata, você deve ter contato com a terra em que você vive. Estar em contato com a terra
pode completar o processo de saúde como um todo? Então, existe alguma maneira de fazer isso? Sim, há métodos específicos através dos quais podemos fazer isso. Nós lhe forneceremos esta substância. Em termos de saúde e bem-estar, haverá benefícios imensos que poderão ser vistos claramente. Na existência, o que há de mais profundo na fisicalidade é o seu corpo. E este corpo é apenas um pedaço de terra. Você é apenas um pequeno afloramento desta terra. Neste momento, você é um afloramento que passeia por aí. Depois de algum tempo, você se tornará um montinho pequeno. Você pode acreditar em muitas coisas extravagantes sobre si mesmo, mas isso não é a realidade. De certa forma, este fato fundamental de que somos apenas um pequeno afloramento do solo sobre o qual você está sentado neste momento é esquecido, geralmente até sermos enterrados. Se você quiser viver de forma sensata, você deve ter contato com a terra em que você vive. Hoje, por termos perdido esse contato, de certa forma fica desorganizado. Esta desorganização pode levar a doenças e fraquezas e, em última instância, à desestabilização do próprio sistema. Reforçar a integridade dos elementos em nosso sistema é muito importante. Então, existe alguma maneira de fazer isso? Sim, há métodos específicos através dos quais podemos fazer isso. Nós lhe forneceremos esta substância, que está sendo chamada de Tai Manu, que significa Mãe Terra. Essa é uma mistura de 5 aspectos diferentes. Quase 50% é terra. Tem uma certa quantidade de farinha do grão moyashi. Tem o que é chamado de cânfora orgânica. Tem um pouco de nozes saponárias em pó. E tem mais uma erva nisso. Tudo misturado. Você pode aplicá-lo. Se você tiver tempo, a melhor maneira de fazer isso é aplicar em todo o seu corpo, fazer a sua prática e depois tomar banho sem sabonete, porque isso agirá como se fosse sabão, já que contém nozes saponárias em pó e outros aspectos. Deixará uma leve sensação de cânfora no corpo. É muito curativo de várias maneiras, abre os poros da sua pele. Se você fizer isso por pelo menos 2 a 3 horas, não aplique nenhum creme, óleo ou qualquer coisa, porque o corpo tem que respirar. Respirar não é só através das narinas, todos os poros da pele têm que respirar. Quanto mais ele respirar, mais estará conectado a tudo à sua volta. E o seu corpo energético se desenvolverá bem se você permitir que o corpo respire. Você deve entender isto. Se você colocar qualquer produto químico pesado, os poros se fecharão por resistência natural. Isso é o que está acontecendo quando você aplica sabonete. Eles estão se fechando. Bem, se for necessário, seu corpo está em uma certa condição, você quer usar sabonete, tudo bem. Não é que você precise ser tão puritano assim, mas, geralmente, estar consciente de que aplicar algo aderente ou oleoso também bloqueia os poros. Com a aplicação de qualquer tipo de produto químico, naturalmente o corpo se retrai e fecha. Ele se abrirá após algum tempo, mas se fechará neste momento. Especialmente se você estiver tomando banho com água fria, o corpo deve se abrir, o corpo deve receber a água. E se você usar isso também como um sabonete, você o aplica o quanto quiser e pode lavá-lo com água. Você verá a diferença que o corpo sente, porque não é por sua vontade própria, por causa da forma como ele se abre para os elementos. Mas se isso não for possível para você, você tem apenas um certo tempo para o seu sadhana, então os lugares que você precisa aplicar são as solas de seus pés, muito importante, as suas palmas, ao redor do umbigo, Anahata, onde a caixa torácica se une, a cavidade da garganta ou a garganta inteira e a testa. Apenas aqui você pode aplicar, ou você pode aplicar nela toda, ou você pode aplicar no rosto inteiro, se desejar. Mas tudo isso é uma questão de conveniência, você pode estar trabalhando e pode ser que encontre pessoas com seu rosto cheio de lama, isso pode não ser prático. Você pode simplesmente colocá-la assim, como o vibhuti é colocado, você pode simplesmente aplicar desta forma. De acordo com sua conveniência, você o faz.
faz, mas não há dano em aplicá-la pelo menos uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou o que quer que seja possível. No corpo todo, e fazendo isso, se você conseguir manter pelo menos um dia no ciclo da Lua, isto é, um durante o período de Amavasya e Purnami, e um durante Purnami e Amavasya, isso significa que a cada 14 a 15 dias, se você mantiver um dia para aplicar da cabeça aos pés, passar 2 a 3 horas, em termos de saúde e bem-estar, haverá benefícios imensos que poderão ser vistos claramente. Para nosso prazer, para nosso entretenimento, para nossa utilidade, nós podemos criar muitas coisas. No dia em que você começar a pensar que é real, você vai pagar um preço alto por isso. Não sei se você já viu pessoas morrendo de velhice, porque somente quando a morte chega, naquele momento elas percebem que nunca viveram. Se você prestar atenção a qualquer coisa, verá que aquilo é muito mais do que qualquer metaverso. Eu tenho uma pergunta. Não diretamente sobre o solo, mas sobre a consciência. Estamos nos movendo em direção a esse metaverso e a esse tipo de sociedade global baseada em uma realidade virtual blockchain cada vez mais rápido. Você está falando sobre os cabeças de concreto se unindo? Essencialmente. E essa é realmente a questão. Então, neste mundo, a consciência será capaz de existir positivamente naquele mundo? Ou isso vai ser quase como um atrito? Veja, não existe aquele mundo e este mundo. Se existisse este mundo e aquele mundo e outro mundo, então nós nem estaríamos sentados aqui, teríamos ido para aquele mundo. Só existe um mundo. Não existe este mundo e aquele mundo. Neste momento, estamos sentados aqui. Cada um de vocês em sua cabeça pode estar pensando que está em seu próprio mundo. Mas isso vai desmoronar quando não houver mais comida para comer. Todos nós estaremos em um único mundo no momento em que estivermos com fome. Quando o estômago está cheio, nós todos podemos viver em mundos diferentes. Olá? Sim ou não? Assim que você ficar com fome, estaremos todos neste mundo. Então há apenas um único mundo. Não imagine outras coisas. A criatividade humana é apenas a imitação de coisas que já existem, certo? Para nosso prazer, para nosso entretenimento, para nossa utilidade, nós podemos criar muitas coisas, mas é tudo neste mundo, simplesmente não existe outro mundo. Não acredite nisso. Não acredite no que se passa em sua mente como sendo uma realidade. Isso é apenas uma realidade psicológica. Seu drama psicológico, se você o levar muito a sério e achar que é existencial, isso se chama alucinação. No dia em que você começar a pensar que é real, você vai pagar um preço alto por isso, enorme. A única coisa, deixa eu te dizer uma coisa, a única coisa que você tem é a vida. Olá? O resto é tudo imaginação, estou certo? Se você não entende o que eu estou dizendo, vamos tirar a vida de você. O que você tem? Tem metaverso? Tem dinheiro? Tem propriedades? O que você tem, eu estou te perguntando. A única bendita coisa que você tem é a vida. E a vida que você é agora é uma consequência da vida microbiana que está acontecendo no solo. Não é por causa de você que ela está lá, é só por causa dela que você está aqui. Não estou falando apenas da produção de alimentos, estou falando da sua própria evolução. Quem você é agora é uma consequência de toda essa vida microbiana. Nós nos esquecemos disso e por conta disso estamos pagando um preço. Então você é apenas uma consequência da vida que está acontecendo no solo e a única coisa que você tem é a vida. Tirando isso, simplesmente você não tem nada. Então não imagine coisas. Não importa, você vai para a Lua, você vai para Marte, ainda assim a única coisa que você tem é a vida, não é? Não ignore isso, porque isso é tudo que você tem. Não sei se você já viu pessoas morrendo de velhice. Eu já vi tantas pessoas morrendo ao meu redor. Não por minha causa, ok? Eu vou até elas porque as pessoas me convidam para estar lá. O que eu vejo é que 80% delas, quando chega a hora da morte, elas não estão com dor, elas não estão com medo, elas estão apenas confusas. Por quê? Somente quando a morte chega, naquele momento elas percebem que elas nunca viveram. Elas confundiram seu drama psicológico com a vida.
Seu pensamento e sua emoção são criação sua. E sua tecnologia também é criação sua. Você coloca óculos e vê todo tipo de coisa, é tudo criação sua. Você desfrutar de tudo isso, tudo bem. Mas você deve entender, essencialmente, que você é vida. Essa experiência deve estar sempre lá. Não deve se tornar alucinatória, não é? Portanto, não nos deixemos levar a acreditar por forças comerciais em algo que não é verdade como sendo verdade. O fato é que você é uma vida e... se essa criação não é um metaverso, que diabos? Eu estou perguntando. Você nunca prestou atenção nela, do contrário, se você prestar atenção em uma folha, se você prestar atenção em qualquer coisa, verá que é muito mais do que qualquer metaverso. As pessoas não estão prestando atenção na vida, por isso estão tentando criar fontes alternativas. São fontes comerciais. Aproveite-as, mas não caia nessa armadilha. Não é apenas o trabalho duro que faz as coisas acontecerem no mundo. Este é o maior dos problemas. Desde a sua infância, os seus pais lhe ensinaram que, quando você for estudar, como você deve estudar? Estude arduamente. Quando for trabalhar, como você deve trabalhar? Trabalhe duro. Você tem que fazer tudo com dificuldade? Se você fizer tudo com dificuldade, as coisas não vão acontecer. Se você fizer tudo com dificuldade, será como a vida de um burro de carga. Ninguém lhe disse que você deveria estudar com alegria. Ninguém lhe disse que você deveria trabalhar com amor. Eles lhe falaram que deveria fazer tudo arduamente. Eles tornaram suas próprias vidas muito difíceis. Agora querem garantir que a sua vida seja difícil também. Por que você trabalha duro? No que você está trabalhando duro? Se for árduo, então desista. Se você pode realizar isso com alegria, então faça-o. Do contrário, não faça, não é? Não é assim? Se você se tornar infeliz em seu processo de trabalho, de que serve o trabalho para você e para os outros ao seu redor? Basta se sentar na porta do templo, mendigar e comer, isso é melhor. Alguém vai lhe jogar 1 rúpia, 2 rúpias. Você compra comida com isso. Pelo menos faça isso com alegria, sente-se lá feliz. Coma o que as pessoas jogam em sua tigela. Se você está tornando isso tão difícil para você, tenho certeza de que você está dificultando muito as coisas para todos ao seu redor, não é mesmo? Se for para você espalhar infelicidade pelo mundo, é melhor você não fazer nada. Se for para você espalhar alegria pelo mundo, então vá e faça tudo o que puder. Agora você trabalha duro. Não é porque você trabalha duro que as coisas acontecerão, elas não acontecem. Isso aconteceu um dia. Posso lhe contar uma piada? Ambassador, o carro velho de Shankaran Pillai, não queria dar partida. Será que ainda tem alguém que possui um Ambassador? Não? Todos os outros evoluíram a partir dele. O velho Ambassador dele não queria dar partida. Então ele voltou para casa. Ele tinha um gatinho em casa. Ele levou o gatinho, amarrou ele no Ambassador e disse: "Vamos, vamos, vamos." As pessoas olharam para aquilo e disseram: "Você está louco? Como poderia esse gatinho puxar um Ambassador?" Geralmente só Deus consegue fazer esse carro andar. O que você está fazendo? Shankaran Pillai disse: "Não se engane, eu tenho um chicote para cavalos." Você acha que você pode fazer tudo arduamente que dará certo? Não dará certo apenas porque você trabalhou duro para isso. Você tem que fazer a coisa certa, somente assim dará certo, não é? Se você não fizer a coisa certa, não vai funcionar. As pessoas que são bem-sucedidas não é necessariamente porque trabalharam duro que elas são bem-sucedidas. Elas apenas sabem qual é a coisa certa a ser feita no seu tipo de trabalho. É por isso que elas são bem-sucedidas. Num outro dia, Shankaran Pillai
Caiu em uma fossa séptica. Eu quero que você só imagine. Até aqui de sujeira. Por favor, imagine e veja. Ele tentou desesperadamente sair, mas não conseguia. Depois de algum tempo, ele começou a gritar: "Fogo! Fogo! Fogo!" Os vizinhos ouviram os gritos de incêndio, ligaram para os bombeiros. Os bombeiros chegaram e procuraram por todos os lugares nada de fogo. Daí eles o acharam, na fossa séptica. Tiraram ele de lá e perguntaram: "Por que você estava gritando fogo?" Então Shankara Pillai respondeu: "Se eu tivesse gritado merda, merda, vocês teriam..." Você tem que fazer a coisa certa, do contrário não funciona. Portanto, apenas trabalhar duro não vai funcionar. Você precisa fazer a coisa certa, senão, não funciona. Respeito não é algo que você jamais reivindica em sua vida. Você só pode merecê-lo, não importa se são seus pais, ou professores espirituais, líderes políticos, ou o próprio Deus desceu e disse algo estúpido. Você deve ser capaz de questioná-lo. Quando você tem tamanha responsabilidade, você tem que garantir que a verdade seja a única autoridade. A autoridade não é a verdade. Sadhguru, como você sugere que questionemos apropriadamente uma autoridade, sem sermos desrespeitosos com eles? Porque, desde a nossa infância, fomos ensinados a obedecer aos mais velhos, porque eles sabem melhor e estão certos. Mas eles são apenas humanos, e é possível que estejam errados ou que cometam um erro de julgamento. Então, você acha... Eu não estou falando apenas no contexto dos pais. Podem ser líderes políticos, cientistas, especialistas. Eu também. Líderes espirituais também. Como podemos questioná-los a olhar para além do paradigma tradicional? Do mesmo jeito que você está fazendo agora? Sem ser desrespeitosa, eu entendo, mas é possível que eles considerem isso como uma contestação à sua autoridade. Respeito não é algo que você jamais reivindica em sua vida. Por favor, nunca faça tal vulgaridade que você reivindique respeito. Você só pode merecê-lo, você não pode reivindicar. No momento em que você reivindica, torna-se vulgar, sim ou não? Então, você está em um nível acima de alguém e exige respeito. Ou a única coisa estúpida que você fez foi que você chegou aqui alguns anos antes da outra pessoa e reivindica como eu sou veterano. Isso deve estar acontecendo na faculdade também. Eu sou um ano à frente, é melhor você me respeitar. Apenas um ano antes eu entrei na faculdade e agora sou superior, ok? Portanto, esta é uma triste realidade que está bem estabelecida no mundo, que, em nome da religião, em nome da autoridade, em nome da parentalidade, de muitas maneiras diferentes, nós tentamos estabelecer que a autoridade é a verdade. Não, a autoridade não é a verdade. A verdade é a única autoridade. É por isso que juventude e verdade. A verdade é a única autoridade. Nada mais é autoridade. Portanto, se quando eu faço uma pergunta a pessoa enlouquece, veja, se você faz uma pergunta e a pessoa enlouquece, é porque ela não sabe a resposta. Suponha que você vá fazer uma prova e olha para o questionário, você não sabe nada, você não enlouquece? Da mesma maneira eles ficam loucos, por que você não entende? Olá? Veja, eles lhe deram um questionário. Você não faz ideia. Você enlouquece ou não? Então eles também enlouquecem. Portanto, você deve entender e ter um pouco de compaixão. Quando você faz uma pergunta e o outro enlouquece, isso significa, obviamente, que ele não tem uma resposta. Então você deve ter compaixão. Considere porque eles são veteranos, ok? Eles vieram antes de você, mas eles não são melhores do que você, então eles enlouquecem um pouco. Por favor, dê-lhes um pouco de espaço. Fazer o quê? Eles cresceram um pouco mais do que você, mas ao mesmo tempo, não há necessidade de alguém sucumbir a isso.
Está tudo bem, não há necessidade de confrontar as pessoas. Uma pergunta, antes de tudo. Veja, uma pergunta é uma ferramenta. Uma pergunta é uma ferramenta para se ir um pouco mais fundo, não é? Mas alguém faz uma pergunta para provar um argumento. Isso não é bom. Portanto, não faça uma pergunta a seus pais ou a qualquer outra pessoa apenas para provar seu ponto de vista. Não, faça uma pergunta por ser uma pergunta genuína. Então, as pessoas me perguntam, Sadhguru, que tipo de pergunta nós podemos fazer, o que não podemos perguntar? Eu digo que mesmo que você tenha a pergunta mais idiota, se isso significa algo para você, significa algo para mim? Se não significa nada para você, não pergunte tais coisas estúpidas, porque isso não significa nada para mim também. Mas se significa algo para você, talvez seja uma pergunta estúpida, alguém vai pensar que é uma pergunta estúpida, mas se significa algo para a sua vida, significa muito para mim. Então, por favor, certifique-se de que suas perguntas são genuínas. Quer você pergunte a um pai, ou a um líder político, ou a um líder espiritual, não importa a quem diabos você faz uma pergunta. Quando você faz uma pergunta, você deve entender que o propósito de se fazer uma pergunta é de se expandir para além do que você sabe, para entrar em um território onde você não sabe nada. Esse é o propósito de se fazer uma pergunta, mas se você faz uma pergunta para provar que eles são estúpidos, então talvez eles fiquem bravos. Veja, você está entrando no território deles agora. Mas tenha certeza de que na sua vida, porque a sua vida não é apenas sobre a sua vida, como você conduz a sua vida determinará a natureza deste mundo, não é? Quando você tem tamanha responsabilidade, você tem que garantir que a verdade seja a única autoridade. A autoridade não é a verdade. Não importa se são seus pais, ou professores espirituais, líderes políticos, ou o próprio Deus desceu e disse algo estúpido. Você deve ser capaz de questioná-lo. Essa é a natureza desta cultura. Veja, até mesmo quando entidades que consideramos divinas apareceram, na Índia, tudo o que fizemos foi fazer perguntas, perguntas sem fim. Quando Shiva veio, sua esposa Parvati o deixou louco com 1 milhão de perguntas. Quando Krishna veio, Arjuna fez 1000 perguntas, perguntas e perguntas, tenho que lhe contar isso. Nós estávamos caminhando no Tibete, um grupo de pessoas de quase 42 países diferentes. Então, um indiano estabelecido nos Estados Unidos queria fazer uma pergunta. Eu disse, você pode perguntar? Imediatamente ele ergueu a mão e se levantou. Ele fez uma pergunta que durou mais de 8 minutos e sem parar. Eu disse, veja, esta é uma pergunta muito longa. Então eu disse aos outros, porque eles estavam todos assim, porque eram de nações diferentes, eles não conseguiam entender aquela pergunta. Eu disse, veja, essa é uma pergunta típica indiana. Pergunta dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta, dentro de uma pergunta. Os indianos são especialistas nisso porque têm 15 mil anos de cultura. Eles elaboram perguntas como essa. Não importa que Shiva venha, que Krishna venha, eles querem pregar uma peça nele. Essa é a intenção? Daí eu disse, veja, essa é uma questão tipicamente indiana. E tentei explicar a eles o que é uma mente indiana e por que ela faz tais perguntas. É uma coisa tão cultural. Depois, uma senhora chinesa disse, Sadhguru, eu trabalhei nas Nações Unidas, até mesmo lá, somente os indianos faziam perguntas. Nós nunca fazíamos perguntas, só os indianos faziam perguntas o tempo todo. Eu disse, isso é a Índia.